Graça e paz, tudo bem com você, minha querida, meu querido? A gente volta a falar aqui porque a sua igreja não cresce. Bem, você deve estar percebendo aqui que eu estou com a sombra aqui atrás de um tempão. É a sombra, é a sombra. Essa sombra nos assombra muitas vezes porque a igreja não cresce. É a pergunta que não quer calar. E essa sombra que está me acompanhando nesses vídeos todos é de propósito mesmo, porque ela na realidade ela nos acompanha todos os dias. Ela nos acompanha. Isso me lembra um irmão de uma igreja que eu fui seminarista, e eu lembro que ele achava que o Espírito Santo ele nos acompanhava. O Espírito Santo nos acompanha. Bem, o Espírito Santo não é encosto não. O Espírito Santo está dentro de nós, ele habita em nós, ele é o selo dentro de nós e nos faz assim, como igreja, noiva de Cristo, preparada, remida, regenerada, justificada, e um dia seremos glorificados em nome do Senhor Jesus. Então ele não nos acompanha não, o Espírito Santo não nos acompanha, ele está dentro de nós, ele habita em nós. Bem, a gente fala sobre por que a igreja não cresce. E hoje eu quero falar, eu falei sobre histórico, né? Eu falei já várias coisas, e uma coisa que chama muita atenção é o apoio que a igreja tem. Eu venho de uma região eu sou de uma região onde muitas igrejas foram plantadas de uma só vez. E é engraçado, não sei se é coincidência, mas todas elas não cresceram. Ou seja, continuam mais ou menos no mesmo patamar, se é que eu posso dizer isso, né? O Bruno Henrique disse de patamar, e todo mundo usa agora essa palavra. Eu não sei se eu posso dizer isso, porque nenhuma delas chegou ao máximo. Poderia citar os nomes de cada uma delas, mas não vou fazer isso. Mas se chegou a 60 membros, no máximo a 100 membros, eu acho que nem metade disso tem. Muito estranho. Mas todas mais ou menos surgiram no mesmo tempo. Parece até uma sombra, é uma sombra que está aqui, está na vida dessas igrejas. Mas muitas delas vivem o que eu falei anteriormente nos vídeos anteriores. E isso é um grande problema. É um grande problema. Lá na frente eu vou fazer um vídeo, eu peço que você me dê essa força aí, já dando o seu like, já curtindo, já compartilhando, sobre o que fazer como a igreja crescer. Se a gente sabe o que não fazer ou o que impede a igreja de não crescer, é óbvio que a gente sabe também o que fazer como a igreja crescer. Bem, eu quero dizer para você que muitas vezes o apoio que nós temos, eu dei a realidade, a situação, o exemplo dessas igrejas que foram todas elas abertas. Tem gente que acha que tem que abrir um monte de igreja ao mesmo tempo. E abriu e acabou, elas que se virem. Igual ter filho aí, vou ter um filho, vou ter outro filho, e eles vão crescer e vão se virar. Não é desse jeito. O apoio que nós temos faz grande diferença. Muitas igrejas que crescem nos dias de hoje é porque elas têm apoio da igreja mãe. Esse termo igreja mãe não é da nossa denominação batista, mas a gente sabe que tem igrejas de origem, que assim possibilitaram que aquela outra igreja, aqui e acolá, fossem iniciadas. E esse apoio é fundamental. O apoio dessa igreja, o apoio associacional, ou seja, da associação, o apoio denominacional. Isso faz uma grande diferença quando você tem apoio. É igual um filho, ainda que ele tenha já está casado, tem a sua família, mas ele sabe que num momento de dificuldade, ele sabe quem ele pode contar. E muitas dessas igrejas que não cresceram, não chegaram nem a 60 membros, iguais a estas que eu falei, elas não têm apoio de ninguém, elas não têm com quem contar, elas vivem a sua própria sorte. Mas Deus não está nisso? Sim, Deus está. Mas e o próximo? E as co-irmãs? E a igreja que era a igreja de origem? Ou igreja mãe? Isso pode ser um fator determinante também para que essa igreja não cresça, porque talvez ela tenha sido largada no mundo, e aí ela está por sua própria sorte, experiência, sofrendo na comunidade que ela está. Gente, tem igrejas que elas, por tanto que ela já viveu, o seu histórico, elas não vão nunca crescer ou passar de, se já chegaram, elas não chegarão mais ao número máximo de 100, 100 e poucos membros. Ah, mas pastor, eu não quero que a minha igreja cresça não. Isso é um fator determinante para a igreja não crescer.
Porque há pessoas que não querem que a igreja cresça. Se pessoas não quiserem dessa congregação que a igreja não cresça, ela não vai crescer. Eu lembro de uma vez na tesoureira que eu tive, ela disse: pastor, não é bom igreja grande não, igreja cresça não, porque ninguém conhece ninguém. Irmão, eu vim de uma igreja de 1000 membros, hoje tem 3.000 pessoas lá. E ela cada dia tem 2 cultos de manhã, 2 cultos à noite, e ela cresce, e nem por isso ela deixa de ser assim, relacional. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você se insere onde você deseja estar inserido. Eu conheço pastores e igrejas que são enormes, mega, big, são grandes, e as pessoas fazem de tudo, algumas delas, nem todas, para estar em comunidade, conhecer o máximo de pessoas. Então não venha com essa churumela. Eu não quero que a igreja cresça, mas isso é fator determinante para a igreja não crescer. Se você tem alguém assim lá na tua igreja, com essa visão, um Geazi da vida, com certeza a sua igreja não vai crescer, porque iguais a ele tem outros. Uma outra coisa muito importante de dizer, que eu falei no vídeo anterior, que há igrejas que não vão crescer e vão ser sempre agências. Por quê? Agências. Agência, a pessoa vai lá, paga uma conta, deposita o dinheiro, mas ela pode ir naquela agência em Irajé, ela pode ir na agência em Nova Iguaçu, ela pode ir na agência em Belfort Roxo, ela não tem uma agência fixa. Ela pode ter até conta naquela agência, mas ela pode ir em outras agências. Tem igrejas que são assim. As portas do fundo vão estar sempre abertas. As pessoas vão lá, vão ser alcançadas, aceitarão Jesus, conhecerão Jesus, mas não plantarão os pés delas assim. Eu conheço um monte de igrejas assim, e o que faz muitas igrejas serem assim é o que eu falo no vídeo anterior. Você pode voltar e ver os outros vídeos. Eu falo nos outros vídeos. São igrejas que são agências. Então, eu quero voltar a dizer que o apoio que se tem, ele é fundamental. E eu gostaria muito que a minha denominação, a nossa denominação, pudesse apoiar mais as igrejas pequenas, as igrejas menores. Eu lembro uma vez que isso já aconteceu inúmeras vezes, né? E acontece às vezes, que a gente convidava alguns pastores para estarem indo na igreja. Por exemplo, eu estou plantado dentro de uma favela, dentro de uma comunidade, e volta e meia, de 50 pastores que eu já convidei, 40, a gente entende, disseram que ou tinha um esquecido da data, porque tinha um outro compromisso, ou esqueceram da data porque esqueceram mesmo, ou porque não puderam ir porque passou mal. A gente entende, sabe que tudo isso começou. Sabe, tudo isso acontece, a gente sabe que é desse jeito. Eles não mentiram, mas a gente sempre vê desculpas para ir em igrejas, em lugares ermos. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o lugar que você está não vai apontar crescimento. Que é isso, pastor? Quer dizer que eu estou dentro da favela, dentro da comunidade? Sim, pode acontecer. Eu fui pastor de uma igreja, que tinha uma igreja aqui, tinha uma outra mais de 4 quilômetros. A primeira casa era 1 quilômetro depois, que eram sítios, fazendas. Será que a igreja vai crescer? Não, porque ela está num lugar que no máximo vai ter 30 pessoas naquela igreja, que é dentro o nome era Córrego dos Mendes, lá em Abricampo, Minas Gerais, um interior do interior. Não vai crescer, assim como algumas igrejas em algumas comunidades não vão crescer. E dependendo da denominação, dependendo do modo dela agir na comunidade, dependendo do histórico dela, dependendo da sombra que ela tiver, ela não vai conseguir crescer. E basta que você olhe, faça, se rasgue, mude de roupa. Tá vendo minha roupa? Hoje eu estou bonitão, hoje eu estou bacana. Basta que ela tente, ela não vai acontecer. Então, muitas vezes, a falta de apoio pode também dar a direção para que a igreja não cresça. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você compartilhe, eu espero que você inscreva-se no canal e curta e aperte o sininho. Eu vou falar daqui a pouco sobre algo que você vai gostar muito. O próximo vídeo vai falar mal dos pastores, dos líderes, vai falar mal daqueles que estão à frente da igreja, de mim, de você, líder,
Então fica aí, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Mas lembre-se, tem igrejas que não vão crescer, infelizmente. Não vão. Elas são apenas agências. Elas só servem, e graças a Deus ainda por isso, para ganhar pessoas para Jesus, e essas pessoas vão para onde Deus enviá-las. Deus abençoe você. Nós estamos voltando já. Curta aí, inscreva-se, compartilhe, para que a gente continue no próximo vídeo.